Presidente, 6 gols tomados, o Corinthians começa a acender a luz de alerta sobre a zaga? Cara, imagina, a gente tem um elenco muito forte, é o que eu falei, cara. Teve várias situações. Se faz o primeiro gol também, poderia ser o resultado do outro, 3 para nós também. Isso faz parte do futebol, é isso, cara. Um erro às vezes atrapalha tudo. Você acha que não precisa de mais um zagueiro, Corinthians? Não, nós temos. Não, nós temos ali zagueiro, tem o Choca que tá numa ascensão muito grande. E outra, é começo, ainda a gente também está num começo, ainda bem que foi agora. Ainda estamos lá no topo da tabela, que essa é a nossa intenção, e pode ter certeza, corintiano, fica tranquilo, a gente vai brigar por título. Presidente, o quanto te incomoda esse tabu que foi falado agora na pergunta anterior e essa mais uma derrota do São Paulo? A gente também estava com um tabu de 13 vitórias, a gente não está preocupado com isso não, a gente está preocupado em somar, cara. Tem dia que você vai jogar bem, vai fazer 3 pontos, tem dia que você não vai jogar bem, vai fazer 3 pontos, tem dia que você vai jogar bem, vai perder, como aconteceu no primeiro tempo, que era para matar o jogo. Demos azar, se a bola entra também virava tudo. E o futebol é isso, cara, faz parte. O Corinthians tem caixa para ir pro mercado? Não, cara, se tivesse eu tava... O Corinthians teve caixa para renovar e manter. Que era a minha promessa, que era o que eu mais queria, era manter o elenco, manter essa equipe. Então, conseguimos manter, renovei o contrato de todo mundo, recusei algumas situações para manter esse elenco, para a gente ter um time realmente entrosado e competitivo para disputar títulos. Presidente, qual o novo valor do novo patrocínio do Corinthians? Acho que amanhã ou terça está divulgando, mas o valor é excepcional. É o dobro do que se era antes, que é o que eu venho fazendo. No mínimo, todos os patrocínios que eu trago está sendo o dobro, o triplo, até muito mais do que isso. Como eu tirei um patrocínio aqui de 17, botei de 109. Como eu tirei um de 200, botei de 330. Como eu tirei a televisão, por exemplo, a maior parceria da televisão, um bi 150, enfim. Esse agora também é mais que o dobro do que estava antes. E você imagina o Corinthians bem, como está agora. Imagine se essas pessoas deixassem a gente trabalhar em paz. Presidente, ainda falando agora sobre a parte política, o Tuma deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, diz que ele é seu amigo, mas às vezes você viaja, quando diz que Deus te colocou no cargo e na verdade foram sócios e tudo mais. Você confia nas palavras dele? Cara, ele deve ser ateu. Se ele não confia em Deus, eu confio. Se eu estou aqui, eu sou predestinado. Quem me colocou aqui foi Deus, não foi ele. Isso tudo tem o dedo de Deus. Primeiro que ele não é meu amigo, que eu não frequento a casa dele, na casa dele. É o contrário. Quem elegeu ele foi eu. E ele está me traindo. Ele não está me traindo, ele está traindo o Corinthians. Ele está pedindo para vocês ir nos programas, ele está pedindo para vocês dar entrevista para ficar manchando a imagem do Corinthians. Enquanto ele está preocupado em manchar a imagem do Corinthians, eu estou preocupado em trazer receita para tirar o Corinthians dessa situação. É isso que ele deveria fazer. O que eles querem é dar um golpe e tomar a cadeira na mão grande. Ele não vai fazer isso. Esses caras nunca fizeram nada pelo Corinthians, estão lá há anos e nunca ganhou uma eleição. E eu vim lá de baixo, como eles falaram, vocês vão ver a palavra dele, o que ele falou essa semana vai ser divulgado muitas coisas, vocês vão ficar assustados com o que ele falou, com o que ele vem falando. Que tipo de coisa? Vocês vão saber durante Mas qual que é o tom? Você já pode antecipar pra gente? Estão menosprezando todo mundo, a gente é ralé ali, a gente... Por que eles nunca ganharam nada? Se eles são maioral, o que ele fez pro Corinthians até hoje? Vê o passado dele aí, quando ele saiu do Corinthians do Pacaembu, vê o passado desse essa semana vai ter uma atualização nesse sentido? Vai ter atualização em tudo, cara. A gente não aguenta mais isso, cara. Tá o clube todo, tá a opinião pública pedindo pra esse cara sair do conselho. Ele não tem mais capacidade, ele não tem moral, ele já contaminou todos esses processos, sabe? Ele mesmo advogou por causa própria do conselho, ele já mostrou a parcialidade dele, querendo tirar a gente na força. Ele mesmo pegou o celular dele, filmou, declarou, sem dar chance pra gente, criou um tumulto lascado. Cara, como é que um cara desse pode presidir um conselho do Corinthians, cara? Como é que um cara desse pode presidir o nosso conselho, um conselho forte, um clube forte? Mas a gente tem conselheiros responsáveis, cara, porque eles sabem, eles vão ser responsáveis por qualquer coisa que aconteça. Augusto, você falou... está dizendo que ele tem um interesse muito mais dele particular do que próprio para ajudar o Corinthians. É isso, Tuma tem um desejo muito mais particular do que em prol do Esporte Clube Corinthians, é isso? Com certeza, o que ele está fazendo, você acha que ele está fazendo alguma coisa pro Corinthians? Ele está fazendo alguma coisa para eles, cara. É ele mais 2 que estão tentando dar um golpe para tomar a cadeira. Pergunta no clube para quem você quiser. Você frequenta o clube, pergunta lá, hoje mesmo eu estava no clube, cara. O que o sócio vem falando é um absurdo. Todo mundo quer a saída desse cara. Agora, começou o ano, ele já não deixou a gente trabalhar, já começou o ano marcando uma reunião onde todo mundo ainda está de férias, todo mundo está viajando. Ele acusou no conselho, as pessoas que votaram, ele acusou, automaticamente ele já pegou o celular para querer filmar, me ofendeu, enfim, tem um monte de situação, cara, vocês viram ali, quer dizer, como é que um cara desse tem condições de presidir o conselho? Aí fica pedindo para vocês dar entrevista, para falar mal de situações, para dizer que eu financeiramente banco uma parte da torcida. Ele vai provar, ele tem que sustentar isso. E mais outras coisas que ele falou aí, que já está tudo pintado conosco,
Ele vai provar, ele tem que sustentar tudo isso, cara. Augusto, por favor. São gravações? O que é esse material? Cara, vocês vão ver essa semana. Você vai entrar com alguma ação contra ele? Não, vocês vão ver essa Tem semana. dia, Augusto, ele pra vai sair? ter que sustentar tudo isso que ele falou. Ele me acusou, ele acusou a diretoria, ele acusou o clube, ele acusou um monte de situação. Para você ver como está tudo contaminado, para você ver como ele está perdido, ele não tem mais condições de administrar o Corinthians, o conselho do Corinthians. E ele está saindo, ele está pedindo para vocês, para dar entrevista, para ficar falando do Corinthians. Agora, enquanto ele está falando do Corinthians, eu estou buscando a receita para pagar as dívidas, que é isso que ele deveria se preocupar. Vê se eles estão preocupados em pagar as dívidas do Corinthians, que eles nunca pagaram. Por que ele não se preocupa do passado? Igual ele fala um monte de coisa aí. Ele nunca fez nada, ele falou que aprovou as contas porque não gastou. Ele falou que eu gastei 450 milhões, que ele estava falando ontem. Olha que absurdo, a gente paga 280 milhões só de juros. E fora muitas situações da gestão passada que eles não colocaram, que foi colocado agora. Agora o nosso balanço está em dia, todo mundo sabe. O regime de centralização, hoje, quem precisa receber do Corinthians sabe o dia, quando e que forma vai receber, coisa que nunca teve no planejamento. Tudo isso a gente está fazendo. Ao invés dele se preocupar em ajudar, não, ele está preocupado em manchar a imagem, ele está preocupado em tomar o poder, cara. Ele está preocupado em eleger um candidato dele lá para a minha cadeira. Augusto, nesse embate todo aí, nesse caos, até onde vai a sua paciência, a sua energia, você é ser humano? Alguma vez já cogitou aí, de repente, renunciar? Cara, eu tô aqui pelo bem do Corinthians. Esses caras não vão tomar na mão grande. Tá na hora deles pararem com isso. Se tem alguém que tem que sair do Corinthians, são eles. Esses caras, o Corinthians só tá nessa situação por causa desses caras. Esses caras não têm mais condição moral, profissional, não tem mais capacidade de ficar onde eles estão, cara. Acho que tá na hora de parar, esses caras têm que parar. A gente não aguenta mais, cara. A gente tá trabalhando aqui para tentar tirar o Corinthians dessa situação, para equacionar nossas dívidas, nossas receitas. O que eu tava falando, cara, enquanto ele tá fazendo isso, eu tô buscando receita. Agora imagine se eles deixassem a gente trabalhar, se o clube ficasse em paz com a marca que nós temos. Eles não deixam a gente trabalhar, sabe por quê? Porque se a gente arrumar o Corinthians, esses caras não voltam nunca mais. Eles nunca ganharam nada e não vai nunca mais ganhar. Augusto, por favor, você falou que você tem entendimento que ele nunca fez nada. Por que vocês apoiaram ele para presidente do conselho? Cara, a gente tinha duas opções. Ou uma da oposição hoje, ou nós da situação. Ele prometeu um monte de coisa. Tudo que ele prometeu tá por água abaixo. A gente queria entender por que ele tá agindo dessa forma. Cansamos de perguntar para ele. Eles inventam um monte de história. O que ele tá falando é um monte de mentira, um monte de balela, cara. Ele vai provar tudo isso que ele tá falando, cara. Ele vem aqui e fala o que quer. Parece o outro palhaço da net lá que saiu distribuindo um monte de coisa. Prova alguma coisa, é o que eles estão fazendo. Eles estão se juntando tudo, cara, para ficar bombardeando. Pô, a gente não aguenta mais, cara. Eu tenho família, cara. Eles também têm família, mas eles não prezam a família deles, eles não se preocupam com a família deles. Eles não se preocupam se eu tenho filho, se eu não tenho filho, o que a minha família pensa ou não pensa. Cara, eu tô aqui pro bem do Corinthians, trabalho dia e noite com muito amor e tá aí o resultado em termos financeiros. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol no país, cara. Por que eles não fazem a mesma coisa? Não, eles sabem, para eles é muito mais fácil ficar na cadeira, batendo, manchando, jogando para fora as coisas que ele deveria tratar internamente. As minhas coisas eu trato internamente. Vai ser tratado internamente, não vai ser para fora. Um dos pontos que ele levantou, Augusto, foi que você nunca... Ser bem mais direto, isso eu sei que você vai conseguir responder com a gente. Você disse, Tuma está tentando eleger alguém, Tuma está em qual parceiro? Por favor, eu acho que é muito legal até para o torcedor corintiano saber qual é o sentido, qual é o rumo disso. Com quem está com Tuma, quem ele quer eleger? Cara, o que eles estão fazendo é exatamente isso, é me dar um golpe para botar o candidato deles na minha cadeira. Vocês vão saber, até o final da semana vocês vão saber. Vocês vão saber, cara. Mas antecipa pra gente, Augusto. Tem um candidato deles, que eles estão trabalhando no clube, todos sabem, pergunta no clube. Ele está trabalhando para isso, cara. Ele está trabalhando para eleger. Vai saber, cara. Você vai saber. Você confia nos seus vices? Vai saber. Você confia nos seus vices? Eu não boto a minha mão no fogo por ninguém, cara. Só uma coisa eu sei. Esses caras nunca teve nada e nunca foram nada no Corinthians. Quem elegeu ele, quem botou eles de protagonista fui eu. E eles estão traindo a minha confiança. Tudo que eu fiz por eles mostra alguma coisa de errado, cara. Se tivesse alguma coisa de errado, eu era o primeiro a entregar o cargo e ir embora, cara. Tudo que eu tô fazendo aqui é pro bem do Corinthians. Só que tudo tem um limite, cara. E não dá mais. Chegou num limite, cara, que esses caras têm que parar, cara. Esses caras não estão atrapalhando o Augusto Melo. Esses caras estão atrapalhando a instituição Corinthians, que é um gigante, cara. Tá na hora de parar, cara. Ninguém aguenta mais isso.